Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao espaço do Centro Espírita Antônio de Pádua, aqui de Florianópolis, nessa rede online que estamos agora. Vamos esperar o pessoal conectar aí. Já já a gente já chama o palestrante de hoje, que é o seu Darcy. O tema da palestra de hoje é a verdadeira desgraça. E o seu Darcy é trabalhador da casa. Para quem não conhece a gente fica situado no bairro de Coqueiros, em Florianópolis. No momento estamos fechados devido à pandemia, mas estamos com várias atividades online. Temos grupos de estudos funcionando, temos também a juventude, o atendimento fraterno está sendo feito online também. O seu Darcy chegou. Então vamos chamá-lo aqui com a gente. Seu Darcy, eu estou tentando chamá-lo, não estou conseguindo aqui. Eu não sei como é que tá o som aí para vocês, pessoal. O meu som tá bom. Já vamos ver como é que vai ficar o som do seu Darcy. Agora que... Agora deu. Sim. Deu agora certo deu. agora? Aham. Olá, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Vamos começar Vamos, querida, vamos começar. Vamos começar, o pessoal tá chegando aí. Agora são 8h02. Estava terminando de falar só que temos todos os grupos de estudo, temos o nosso blog, temos todas as nossas postagens aqui no Instagram mesmo, Facebook também. E fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Agora, essa semana também a gente acabou criando também um formulário para dúvidas, para um espaço para que vocês compartilhem conosco o que estão gostando, o que não estão gostando, o que podemos melhorar. É sempre útil que a gente utilize, né, esse meio para estar melhorando e aprendendo e evoluindo. Então eu vou, para a gente aquecer aqui, fazer essa abertura, eu vou ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade. Amigo, ame ao máximo. O amor torna o trabalho agradável. Faz a amizade sincera. Fortalece os laços entre as pessoas. Converte o criminoso em santo. O doente em são e acalma o aflito. Lubrifica a máquina da vida. Os pensamentos de amor modificam para melhor a estrutura íntima da sua mente. Você progride e se aperfeiçoa. Desprende-se do egoísmo e alcança a paz. Não se feche, doe-se. O verdadeiro amor habita naquele que se doa. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer então a nossa prece de abertura. Elevamos então a nossa mente ao alto, a essa conexão com a casa, Centro Espírita Antônio de Pádua, toda a sua falange de espíritos amigos, evoluídos, elevados, que nos guiam, nos instruem, nos intuem, que eles possam estar conosco neste momento, para que façamos um bom estudo, uma lembrança de todos esses ensinamentos que Jesus nos passou quando esteve por aqui, esse nosso mestre, modelo e guia, para que caminhemos sempre tendo Ele como exemplo, para que sigamos
a sua moral. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vai lá, seu Daci. Primeiramente, boa noite, Priscila. Boa noite a todos aqueles que nos estão acompanhando, trabalhadores, frequentadores, espíritos também, que aproveitam o momento para tirar aprendizado, porque toda vez que se fala do Evangelho, os mundos se conectam, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Então, é muito importante sempre uma palestra nesse sentido, quando se fala do Evangelho. Então, hoje, o assunto a ser abordado vai ser a desgraça real. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurado os aflitos. Esse tema ele já está abordado em outras 3 versões, ou 3 edições do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Guilom Ribeiro, é esse que eu tenho. Tem um do José Herculano Pires, que traz como a desgraça real. Tem uma outra que é de Salvador Gentil, que talvez o nome é desgraça, ou verdadeira desgraça, ou a desgraça real. O nome desgraça talvez crie um impacto muito forte, muito negativo, então ele alterou para a infelicidade real. Então é importante que primeiro nós saibamos o que quer dizer o tema, ou a palavra desgraça, por que ela traz assim tanta preocupação às pessoas. Então nós temos aqui que a desgraça, para nós encarnados, talvez até os desencarnados já tenham uma ideia diferente, mas quer dizer, então, infelicidade, infortúnio, desdita, caso triste, lastimável, caso lastimável, e calamidade. Calamidade, nós sabemos que realmente é uma desgraça, porque acabamos de passar por uma calamidade, onde aqui mesmo em Florianópolis nós vimos casas destruídas, destelhadas, escolas. Então, realmente, aqueles que tiveram os seus lares destruídos, eles dizem que o entendem como uma desgraça, uma calamidade. Mas, às vezes, nós temos que entender também o porquê que tudo isso acontece. Começando lá com uma desgraça real, a verdadeira desgraça, ou a infelicidade real. Mas para nós entendermos algumas coisas, Priscila, às vezes nós temos que ver o todo. Hoje, quando nós falamos em desgraça real, nós estamos vendo o fato no momento. Então, se nós vemos, até puxando a situação da nossa calamidade aqui, dessa tormenta que deu, que arrancou casos, então, nesse momento, a gente vê que houve uma desgraça, houve uma calamidade. Mas se nós buscarmos um pouquinho no tempo, o porquê que isso aconteceu, a gente vê que o próprio homem, às vezes, é o causador desse desequilíbrio da própria natureza. Então, às vezes, excesso de calor na atmosfera, muitos prédios em determinados lugares, muitas indústrias emitindo gases. Então, uma hora, a própria natureza reage. Então, quando a gente vê, no momento, aquele fato, naquele momento, a gente diz que é uma desgraça. Mas, às vezes, a verdadeira desgraça, que nós vamos entender o porquê, temos que avaliar no todo.
Então, é importante, né, como está no capítulo 5, né, Bem-aventurados aflitos, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Né? Primeiro, quem foi, né, que estabeleceu essa expressão bem-aventurados aflitos? Né? Foi Jesus. Né? Então, nós temos que voltar no tempo de Jesus. Por que ele, naquela época, falou bem-aventurados aflitos? Que também é uma situação difícil. Se nós compararmos hoje aflição, né, que é dor, que é sofrimento, a pessoa vai dizer como é que alguém pode ser bem-aventurado na dor, no sofrimento, na agonia, nas dificuldades. Pô, alguma coisa existe de errado. Né? Então, se a gente não conhece o todo, a gente vai ficar perdido. É por isso que o conhecimento é necessário. Tanto é que Jesus, como professor, como mestre, ele deixou uma palavra muito bonita que diz: conheceis a verdade, seu conhecimento, conheceis a verdade e ela vos libertará. Né? Então, é um ensinamento profundo, porque a partir do momento que a gente saiba o porquê que determinadas coisas aconteceram, nós, para o futuro, podemos evitá-las, né? Desde que, evidentemente, a gente se preocupe com isso. Por isso que também diz aqueles que estudaram, né, que fizeram faculdade e hoje aprenderam também nas escolas, que diz que a função da história é fazer com que o homem do futuro não cometa os mesmos erros do homem do passado. Né? E só que, infelizmente, a gente vê guerras que aconteceram, milhares e milhões de gente morrendo em função de guerra, às vezes só por causa do orgulho, pela vaidade de algum governador, de algum presidente, de algum ditador, né? Tantas pessoas morreram e, infelizmente, de vez em quando, há uma ameaça novamente de uma guerra. Então, nós temos que ter esse conhecimento de história também, para, com os fatos do passado, nós não repetirmos os mesmos fatos no presente ou no futuro. Né? Então, quando Jesus deixou o seu evangelho, que é a boa nova, esses ensinamentos, né? Bem-aventurados aflitos, é também necessário, né, naquele momento que ele colocou, por que foi exatamente naquele momento. Então, nós temos que entender também, nós espíritas principalmente, que o nosso orbe terrestre é um planeta novo. Talvez entre todos os planetas, todos o cosmos que existe, o nosso planeta é um planeta ainda criança. Né? Então, nós sabemos também, através do Espiritismo, que o homem foi criado simples e ignorante, começando lá como mundo primitivo, naturalmente. Daí as pessoas perguntam: o homem foi criado simples e ignorante? Sim, todos nós, espíritos, nós dizemos homem, a raça humana, né? Homem e mulher, foram criados simples e ignorantes. O simples, no sentido, né? No sentido da sua humildade, da sua singeleza. Por exemplo, naquela época do homem primitivo, por que ele era simples? Porque as suas necessidades eram necessidades básicas. Ele estaria satisfeito apenas com o alimento, né, e com a segurança, com o agasalho. Então, se ele tivesse o que comer, ele estava satisfeito. Né? Se ele tivesse um abrigo, tivesse segurança, ele estava satisfeito. Ele não precisava mais do que isso. Então, essa simplicidade do homem, né, ainda iniciante como espírito, nessa caminhada rumo à perfeição, à beleza, começa com essa simplicidade, né, que inclusive emociona, né, porque o alimento e apenas a segurança e o abrigo é suficiente. Né? Hoje, se nós pegarmos essa distância toda do homem primitivo até o nosso momento atual, né? Se pegar uma criança, por exemplo, hoje de 10 anos, né? E
ela não quer só comida, ela não está satisfeita só com a comida, né? Não, mas eu quero uma roupa de grife, eu quero um tênis de marca, né? Eu quero um bonezinho, né, também de marca, né? Então, hoje já se vê as menininhas todas de unhas pintadas, às vezes um óculos, então é totalmente diferente, né? E às vezes os filhos também ficam cobrando do pai, o pai, por que a nossa casa não é bonita que nem a casa do meu amiguinho? Por que você não tem um carro igual ao carro do meu amiguinho? Então, os desejos hoje da humanidade são diferentes, né, do tempo da simplicidade, né, do tempo do simples do ignorante. E o ignorante, o que era? Quando tudo está começando, Priscila, nós sabemos que hoje, né, hoje ainda nós não conhecemos, não temos noção da espiritualidade, que estamos ainda caminhando pouco a pouco. A noção de Deus que nós temos é muito pequena, né? E naquela época também da simples ignorante, ele realmente não tinha nenhuma noção, né, de Deus, né? Mas quando foi criado o homem, espírito simples e ignorante, com o DNA divino, né, de Deus, da grandeza, né, o Pai, o Criador, né, já sabia, esse é meu filho, né? E cada um vai ser um ser divino, vai ser um Cristo, vai ser um ser superior, elevado, vai ser um ser de luz, é uma questão de tempo, né? Então, só que também, na sua misericórdia, na sua justiça, ele diz a cada um as suas obras, né? Então, cada um pelo seu próprio esforço. Então, nós estamos caminhando, né? Saindo lá do mundo primitivo, né? Chegamos no mundo, né, de provas e expiações, mas antes disso, Jesus, que é um espírito crístico, né, que as alturas, a dimensura, a dimensão, a estatura que ele tem como espírito elevado, nós nem temos noção. Mas ele nos tomou como tutelados. Ele diz, não, essa humanidade é minha, eu vou cuidar desses espíritos. E ele disse, nenhuma ovelha se perderá. Né? Quer dizer, ele tomou essa garantia para nós, dizendo, eu vou cuidar. E realmente ele está cuidando. Só que todos nós, espíritos criados, temos que caminhar rumo à perfeição, né? Rumo à perfeição. Só que o homem, possivelmente, em razão da beleza do mundo que foi criado, né? Que realmente é maravilhoso, né? Um planeta, né? com cachoeiras, com florestas, com planícies, com animais, com flores, com frutos. Né? O homem, né, foi crescendo e desenvolvendo, em vez dele também se desenvolver espiritualmente, não, ele começou a se desenvolver materialmente, através do egoísmo, através também da... Vale lembrar que você falou desse conceito da beleza, né? Mas que beleza é essa? Porque a beleza é um conceito tão abrangente, né? E daí, no caso, estamos falando da busca pela beleza material, né? A beleza, nesse caso, Priscila, a perfeição é a perfeição espiritual. Mas nós sabemos que a beleza também poderá ser tanto a beleza física, na medida em que os espíritos vão se desenvolvendo, que historicamente, se nós pegarmos pessoas, digamos, de 5.000 anos atrás, para não irmos muito longe, elas eram muito feias, né? Muito feias, claro que às vezes mostram, mas eram muito feias, muito assim, quase que saindo dos primatas, né? Ainda com queixos longos, o corpo cheio de pelos, né? E nós vimos, né? Ficando cada vez mais bonito, ou bonitos, que hoje a gente vê crianças, Priscila, lindas, meu Deus, é coisa maravilhosa, né? Então a gente vê que realmente o ser humano está ficando mais bonito. Né? E outro dia, no Evangelho no Lar, a gente acabou abrindo, a gente está lendo o Obras Póstumas, sabe, Seu Daci, é muito legal.
E tem uma parte bem do início que ele fala sobre isso, sobre a beleza né, do ser humano, né? O quanto o físico também está evoluindo. Sim, sim, sim. Né? Então, só que Cristo, naturalmente, ele quer, como o Espiritismo fala muito, nas duas asas, né, que nos levam à perfeição e à beleza, que é a asa da moralidade e da inteligência ou do conhecimento, né? Então, essas duas asas têm que ter o mesmo tamanho, para que a pessoa alce, voe e consiga as alturas, né? Mas só que no momento que estava acontecendo, o homem conseguiu, digamos, andar mais com a asa da sabedoria, do conhecimento, né? E daí ele fica dando voltas, né? Ele não consegue, né? Ele fica dando voltas. Daí o Cristo, naturalmente sempre atento, ele diz: pô, o que está havendo, né, com os meus tutelados que não estão evoluindo, muitas guerras, né, prédios maravilhosos, cresceram então, né, em termos de inteligência, mas em termos de moralidade, não. Daí ele diz: não. Ele ficou triste, naturalmente, e disse: eu vou ter que. E mandou profetas avisando, tal. Também não surtiu efeito. Né? Então ele veio pessoalmente, e nós sabemos que parece que levou mais de 1000 anos, que ele teve que se preparar, né, para descer a um planeta pesado, com uma gravidade pesada, como é o planeta Terra. É como se nós fôssemos hoje, né, um corpo físico, e descer a 1000 metros de profundidade no mar, não teríamos condições, nós teríamos que ter uma proteção, um escafandro que protegesse o nosso corpo, né? Então, Jesus teve ele como espírito puro, que nem perispírito ele tem mais, porque não necessita, ele teve que se preparar, e veio, né? Veio 1000 anos depois, escolheu a pessoa adequada, correta para servir-lhe de mãe, né? Que foi Maria, que nós todos conhecemos, e veio e se preparou, né? E, na realidade, começou o seu trabalho com 30 anos. Né? Levou 3 anos para trazer a sua doutrina, trazer o seu evangelho, trazer a boa nova. Né? E dentre esses, então, nós temos hoje o evangelho, que dentre outros ele fala, no que interessa, bem-aventurados os aflitos. Né? Mas daí por que bem-aventurados os aflitos? Né? Então, o ensinamento do Cristo também, né, se refere a uma coisa que na época eles não entendiam, não tinham condições de entender. Porque quando nós falamos no agora, bem-aventurados aflitos, né, é uma situação de sofrimento atual. Mas essa situação de sofrimento atual não foi gerada ali no momento, ela foi gerada em tempos passados, né, e às vezes muito tempo passados. E nós sabemos que nessa caminhada rumo, né, à perfeição, nós, eu, você e os nossos irmãos que estão assistindo, talvez tenham centenas de reencarnações, né? Centenas de reencarnações. E impossível que ainda nessa fase onde estamos mais materializados do que espiritualizados, nós não tenhamos feito mal para ninguém. Sempre fazemos, em razão do egoísmo, em razão do próprio orgulho. Né? Nós vimos recentemente uma coisa muito triste, né? Que uma mãe matou uma menininha ainda, filhinha dela, né? E se fosse ainda no momento, pós-nascimento, a gente teria que era aquele síndrome pós-parto, mas não, a criança já tinha mais tempo, né? Então, o que pode justificar, o que pode explicar, né? É um homicídio, né? Mas às vezes busca-se, às vezes através do espiritismo, esses esclarecimentos. E graças a Deus o espiritismo dá esses esclarecimentos, né? Às vezes aquela menina, aquela criança veio como filha exatamente para reconciliar, né? Para amar e ser amado, para reconciliar. Mas não havia o perdão. Talvez a mãe, ferida, machucada, magoada de vidas passadas, viu a filha, mas não viu a filha,
viu uma inimiga ferrenha e, aproveitando até que era criança pequena, matou, se vingou, né? E daí, evidentemente, o que vai acontecer, né? Dentro da lei humana, ela vai ser punida, possivelmente presa. Agora, dentro da lei espiritual, da lei de Deus, ela está comprometida, né? Ela vai responder também, né? Então, lá em outras reencarnações, ela vai responder. Então, o Cristo, ele quis explicar, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, né? É porque naquele momento em que está passando a dificuldade, ele já está resgatando dívidas de vidas passadas, né? Então, bem-aventurados os sofredores, né? Porque ele já está resgatando a vida. Mas ele também falou, né? Deixou bem claro que se ele falasse naquela época, né, que era um resgate daqueles que estavam sofrendo, as pessoas não iam entender na época. Mas o que ele falou? Aqueles que me amam, né, quando voltar ao meu Pai, eu pedirei para ele que mande, né, um consolador, né, o Espírito de verdade, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará, ou vos esclarecerá aquilo que eu não pude ensinar, porque vós não o suportaríeis, né? Ou seja, ou vós não iam entender, não iam compreender. E realmente não iam compreender, né? Então, o Espiritismo, que é o Consolador prometido, veio através, né, através de Allan Kardec, né, do professor Rivail, né, que decodificou todos esses ensinamentos. Ele veio explicar, né, exatamente nesse capítulo 5º, ele está explicando o porquê, né, que a pessoa é bem-aventurada quando está sofrendo. E daí ele começa a explicar. E nesse momento também, esse espírito que fala no item 24, Delphine de Girardin, né, que fala sobre a desgraça real, que era do tempo dele também, que nasceu em 1804, era uma de família nobre, né, também escritora, né, morreu com 51 anos, o Kardec morreu, acho que com 64, 65, e ela até então, ela se incorporou ao espiritismo, se tornou espírita, né? E depois que ela desencarnou, ela trouxe várias mensagens. Mas das mensagens mais interessantes, mais importantes, para nós foi essa mensagem da desgraça real, ou a verdadeira desgraça, ou infelicidade real, né? Explicando, e isso é importante, porque determinadas coisas, Priscila, você ou eu, a gente não aceita. Mas quando alguém explica o porquê de tudo aquilo, fica mais fácil a gente entender, né? Então, daí, ela explicando o porquê da desgraça real, né? A desgraça real, a verdadeira desgraça, é aquela, por exemplo, que nós vemos o fato, mas ela tem uma consequência. Então, no momento, né, que nós vemos como uma desgraça, na verdade ela não é uma desgraça. A verdadeira desgraça vai ser a consequência, né, a consequência daquele ato, né? Então isso é perigoso. Então as pessoas perguntam hoje, vê como desgraça, né? Para eles lá da época, né, França, né, um fogão sem lume. Para nós aqui não existe, né, o fogão sem lume, né? A gente fala fogão sem lenha. Né? Mas hoje nós somos tão modernos que não tem mais casas, acredito, que use só o fogão a lenha. Né? Sim. Hoje, mas a pessoa pode dizer uma casa, de repente ser um bujão de gás, né? Um botijão de gás. Mas não pôde fazer comida. Mas por quê? Porque não tinha gás, não tinha um botijão. Que tristeza, que desgraça. Não pôde fazer comida para o meu filho, porque não tinha um botijão de gás, né? Mas naquela época se falava um fogão sem lume. E não era só a questão de fazer de fazer a comida,
O fogão também era um gerador de calor para dentro de casa, né? Na Alemanha, na própria Itália, França, que é também muito frio no inverno, eles usavam do fogão até com uma chaminé e ia até o banheiro e eles conseguiam tomar um banho quente, né? O teu pai, que é engenheiro, possivelmente você deve conhecer, né? Como é que eles faziam isso, né? Então, usavam do fogão a lenha, do calor, né? Que levava até o banheiro, tomava o banho, né? Então, para quem não tinha lenha, era uma desgraça, né? Para quem, por exemplo, uma criança, um anjo, que o berço está vazio, a pessoa chora a perda daquela criança, daquele anjo, né? O berço vazio é difícil aceitar. Vale lembrar que a gente está sobre as leis do universo, né? As leis universais, elas são exatamente. aí. Então, para nós espírita, quer dizer, esse entendimento facilita, né? Porque hoje nós espírita, nós vemos uma criança que morreu, né? Digamos com 3, 4 meses, 1 ano, né? A gente vai ficar triste, é natural que fique triste. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existe no plano espiritual lá um departamento de reencarnação, né, onde o espírito faz uma programação de reencarnação, dizendo, Darcy, tu vai, eu não vou dizer 70, porque eu já estou com 70, tá, Priscila? Né? Mas vamos dizer isso, mais uns 80 anos. A tua previsão é de 80 anos, né? Então, chega aquela mais ou menos 80 anos, tal, foi uma previsão, automaticamente vai acontecer alguma coisa, porque é uma lei que rege tudo. Às vezes pode ter, em razão do trabalho que está sendo feito, pode ter uma prorrogação, né? E dá mais um tempo, porque ele está na prática do bem, está trabalhando, então digamos, tirando dívidas passadas, então dá mais 2, 3, 5 anos de prorrogação, pode acontecer. Mas, em princípio, quase sempre a dívida é cobrada. Né? Tem uma passagem também, acho que no Evangelho, que fala que será cobrado até o último centil, até o último centavo. Né? Então, todas as nossas dívidas vão ser cobradas. E por que vão ser cobradas? Porque nós temos que entender, né, que nós, né, o ser humano, né, o Espiritismo fala disso, nós temos nós temos o livre-arbítrio, né, o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, né, e temos também a liberdade também de fazer ou não fazer. Então, toda a escolha de fazer ou não fazer é nossa. Né? Deus, até poderíamos dizer que é o ser mais democrático, que ele não força nós, né? Ele deixa a nossa escolha. É você que vai decidir. Se fizer coisa boa, se fizer certo, parabéns para você. Tu vai receber o bem. Agora, se tu fizer o mal, né, tu vai responder. Então, lá na frente, você também vai receber o mal. Né? Por isso, aquela expressão também, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Se tu planta o bem, tu colhe bem. Se tu planta o mal, colhes o mal. Mas o espinheiro, não quero um espinheiro. Não, você plantou, vai ter que colher. Né? Então, esses ensinamentos, né, trazidos, esse espírito, né, que é a Delphine de Girardin, né, também do tempo do Allan Kardec, vem trazer para nós, que é legal, dando explicação de que a verdadeira desgraça, né, não é aquilo do momento, né, não é o berço vazio. Né? A verdadeira desgraça é a consequência dos nossos atos, né, porque vai ter uma repercussão. Né? Como eu te falei, hoje tu tem a liberdade de fazer o bem ou fazer o mal, né? Mas a verdadeira desgraça não é o que tu fez agora, é o que tu vai sofrer depois. Né? Tem aquela frase de não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem, né? Fazer o bem, é verdade. Porque tem um que diz assim, você é responsável pelo mal que faz e pelo bem que deixa de fazer. Deixa de fazer, né? Uhum.
E isso é importante, porque tem pessoas que dizem, eu não faço o bem, mas também não faço mal, né? Sim. E está errado. Porque a partir do momento que ele deixou de fazer o bem, ele também passa a ser responsável, né? E isso é bom, porque Deus confia em nós, porque ele acredita na... Pode falar, querida. É que que eu ia dizer, na verdade, a gente fala, né, certo ou errado, mas é uma escolha que esse ser está fazendo, né? E a gente respeita, né? O amor, Exatamente. ele é sábio, essa sabedoria do respeito, porque é uma escolha que ele está fazendo, né? De escolher, sei lá, estagnar ou não fazer o bem. Exatamente. Né? E outra coisa também que a gente vê, Priscila, né? Você que lida com crianças, né? Não sei quantas crianças, mas 10 ou 15 ou 20 crianças, né? Cada uma tem um comportamento diferente, né? Uma é todo amor, toda amorosa, né? Tia Priscila, abraça, beija, Sim. já tem aqueles que já são mais arredios, né? Claro que às vezes tem aqueles que também são mais carentes, né? Então, você já tem condição de fazer uma avaliação do comportamento, do caráter, do jeito de cada um, né? Que são crianças, né? Agora, imagine Deus, imagine Jesus, que é o responsável, né, pelo nosso planeta, pela nossa humanidade, né, que nos conhece muito mais do que nós mesmos, porque nós apenas lembramos do momento hoje, né? Você perguntar, quem é você, Priscila? Você vai fazer apenas um relato desde a tua infância, a partir do momento que você tem lembranças, tu vai fazer, né, esse relato, é o que tu Dessa sabe da tua encarnação, vida, né? Uhum. dessa encarnação, mas tu não sabe como Priscila ou outros nomes que tu teve, o que foi que tu fez em vidas passadas, né? Sim. Então, toda a consequência, eu sempre digo para cada um, hoje, também estava escrito em algum lugar. A pessoa sempre tem aquela curiosidade quando se fala que nós tivemos vidas passadas ou várias vidas passadas. Aí a pessoa pergunta, eu gostaria de saber o que eu fui em vidas passadas, né? E Uhum. parece que tem alguma coisa em algum livro que diz assim, olha, fica fácil de você querer saber o que tu foi em vidas passadas. Vê as tuas tendências, É. né? Vê as tuas tendências, né, Priscila? Porque todo o nosso conhecimento, né, de vidas passadas é, como disse, é aglomerado, fica na nossa caixa preta chamada perispírito, né? Então, eu até digo, às vezes, a título de exemplificação, se você hoje, Priscila, né, precisar sair do Brasil e for para a Europa, qualquer país, tu vai se mudar, se tu já não tem nada pronto lá para tu fazer, tu vai chegar e vai procurar alguma coisa. Mas daí, essa alguma coisa que tu vai procurar para fazer, vai ser dentro do teu conhecimento, né? Porque tu sabia o que tu fazia aqui no Brasil, né? Sim. Tu não vai fazer coisas diferentes lá, tu vai dar continuidade àquilo que tu sabia fazer e fazia aqui no Brasil, né? É, Então, as ó, nossas lutas... o Ajor está complementando aqui, dizendo que as aflições têm duas vertentes. A primeira Uhum, tem origens no passado e a uhum. outra está no presente, e ambas são oriundas dos desvios no cumprimento das leis de Deus. Perfeitamente. Grande Ajor. O Estou Ajor muito com a gente. receptivo, Ajor. É verdade. Agradece a participação do Ajor. É É, isso gratidão, mesmo, Ajor. né? É, Uhum. as nossas aflições realmente, né, são consequência dos nossos erros passados e que o nosso sofrimento de hoje, de certa forma, já há um resgate, né, desses nossos erros, né, que Deus permite, na sua bondade, né, que nós, através do trabalho, através da bondade, através da dedicação, já vamos resgatando esses erros, né? E os nossos comportamentos ainda nessa vida, e às vezes a gente vê, Priscila, né, dependendo do local que você frequenta, né, mas eu já vi situações, por exemplo, em alguns clubes, né, eu não sou muito frequentador de clube, mas a gente vê falar, Uhum. digamos, um clube, né, de classe alta,
de repente, os emergentes começam a subir, né? Começam a economicamente subir, mas não era do grupo, né? Do grupo seleto. Daí, de repente, aqueles que já são mais antigos lá dizendo que esse clube já teve melhores frequentadores, né? Assim como se fazendo... não É um aceitando aquele julgamento, tipo né? de coisa. Na verdade, É é um um julgamento. julgamento, né? É um É, julgamento. é um preconceito, né? Dizendo que é orgulho, vai dizer, pô, esse cara eu não conheço, esse não tem família bem posta, família de nome, né? Quem é esse cara? Deve dizer, o comerciante lá, não sei o quê, né? Que o cara se deu bem, comprou um título lá do Clube 12, que era o famoso clube, né? Hoje parece que as coisas não funcionam, mas daí já tem aqueles orgulhosos que diz que esse clube já foi melhor frequentado, né? Quer dizer, É. uma coisa atual, né? Uma coisa atual, mas aquele orgulho ainda permanece, né? Então, ainda no ensinamento, né, da Girardin, ela dizendo que hoje a pessoa, de repente, em andrajos, mal vestida, né, dizendo, por que eu sofro tanto? Né? Por que os outros têm demais e eu não tenho nada? Então, essa que anda em andrajos, mal vestida, de repente foi a da elite de vidas passadas também, orgulhosa, vaidosa, que não aceitava, né? Então, Deus, na sua ilimitada inteligência, sabedoria e bondade, ele sempre permite que cada um de nós tenhamos uma época, o melhor de tudo, né? E vamos ver como é que a pessoa se comporta. E tem uma expressão que diz assim, tu quer saber quem é a pessoa, dê poder para ela. E daí, quando ela tem poder, ela vai se manifestar, né? Vai deixar fluir que tipo de Sim, pessoa ela é. Então, Deus dá é para bem por cada um aí. de nós, Deus dá para cada um de nós riqueza, poder, tudo de bom, para ver o comportamento de cada um de nós, né? E É, o, depois... o Haroldo, ele falou muito que a gente precisa tomar cuidado com os 4 P's para ter o Uhum, equilíbrio, que é o poder, que você comentou, uhum, o prazer, né, a prazer, busca desenfreada por poder, prazer, uhum, posse e posse, prestígio. exata, é maravilha. Esses 4 P's aí derrubam muita gente, né, Priscila? Temos Né? que Então, estar atentos a eles. exatamente, né? Eu também li, não me lembro se foi no Evangelho, que diz que quando nós exercemos o poder, a riqueza, né, como provação, né, vem com prova, nós vamos dar o poder para você, para ver como é Uhum, que tu você sai, como é que tu se comporta, né? Diz que a provação do poder, né? O poder a aprovação do dinheiro, diz que é muito mais difícil do que o da pobreza, né? Porque daí, olha, a pessoa comete um monte de desatinos e acaba se uhum, comprometendo muito mais, né? Então, sim. a, o Espiritismo, né, como o Consolador prometido, veio nos esclarecer, veio nos orientar e, sobretudo, consolar. Porque aqueles hoje que estão, né, na aflição, no sofrimento, na dor, vai passar. Né? O Chico, nosso querido Chico, eles estão tudo É, passa. tudo É passa. tudo passa. Né? Então, se tu está sofrendo, passando por dificuldades, está em aflição, uma hora passa, tudo passa, né? E aí o bonito disso, né, como diz a nossa amiga Gerardin Delfino, ela, a verdadeira consequência, a verdadeira desgraça é a consequência dos nossos atos, né? Então, a partir do momento em que você sabe, Priscila, né, que o teu comportamento, a tua atitude vai resultar na frente, né, em desgraça para você, né, você sabendo disso, né, você vai ser mais firme, vai dizer não vou fazer isso não. Eu não quero depois um retorno disso aí, né? Eu não quero um retorno, Sim. né? Então, uma pessoa sabendo
tendo essa orientação, esse esclarecimento, a pessoa começa a se comportar. Então, o bonito do Espiritismo, né, como doutrina, né, como ensinamento do Divino Mestre, é fazer pessoas melhores, pessoas que comecem a pensar, a fazer a coisa certa, né? E a partir do momento que você faz a coisa certa, não somente pelo medo de ser punido, mas se você entender que fazer a coisa certa é o certo, bom, daí você já sobe um degrau, né? Porque daí tu faz... Né? A importância também do presente, né? De deixar largar o passado um pouco e viver o presente e pensando que é no presente que a gente constrói esse futuro. Né? Porque Jesus falava, né? Quando operava milagres, né? Que essa coisa do milagre, aí falava, não, eu te curo, mas ele, levanta-te, ele falava, levanta-te. Então, faça a tua parte, né? Tenha essa ação em prol dessa mudança, dessa transformação. Esforce, né? Mas é isso mesmo, Priscila, a gente vê as próprias crianças, tu não tens filho, né? Ainda não, né? Não, ainda não. Mas com o tempo a gente vê, Priscila, que a criança, por exemplo, um aninho e pouco está aprendendo a caminhar. Né? Isso as mães que estão nos acompanhando sabem disso. Então, está andando, ela cai. Ela chora, né? Daí a mãe vai lá e levanta. Né? Tá? Daí ela sai correndo de novo, cai, chora. A mãe vai lá e levanta. Né? Daí a mãe, de repente, acha que já está, né, se aproveitando aquela criança. Daí, de repente, a criança sai correndo, cai, a mãe não levanta ela levanta sozinha. Então, é isso, Priscila. Até que ela aprende, ela repete, aprendeu. Exatamente, tem que levantar sozinho, né? Então, Deus sabe, né, que ele poderia fazer, mas ele não faz, né? Ele não faz. A cada um segundo as suas obras. Né? Então, nós temos que adquirir, né, hoje, você que é uma menina estudada, né, tu sabe que às vezes teve que levantar cedo para ir para a escola, né, para chegar onde você chegou, para ter o conhecimento que tem, né? E às vezes outras amigas ficavam dormindo lá, né? Mas a Priscila, né, tem curso superior, fez isso, fez aquilo. Claro, que a pessoa também não se dedicou, não se esforçou. Então, cada um, aí está a justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Né? A gente que vê outras doutrinas, aí, outras religiões, não falando mal, mas dizendo, você tem que pedir para Deus vai te ajudar, você tem que pagar o dia, porque eu não sei o que Deus vai te ajudar. Não, eu sempre digo, se não ajuda, não ajuda. Né? Se você não trabalhar... Se você não trabalhar, não fazer, tu pode criar calo no joelho, ajoelhadinho rezando. Não vai adiantar. Né? Então, tem que trabalhar. Sim, acho que ficamos abertos às perguntas, né, Priscila? Sim. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, ainda temos aí uns quase 10 minutos aí, um pouquinho menos para fazer o encerramento ainda. Mas o pessoal está agradecendo que a palestra está muito boa, né? Dando orar e vigiar, que é muito importante, né? A questão da prece, da vigilância. O Ajor complementou também com uma parte que ele fala que, deixa eu ver se eu encontro, que é uma parte mais da ciência, da Gênese, né? Mas essa parte aqui, ó, os aflitos estão receptíveis a mudanças e aceitam ajuda. Os não aflitos estão e são refratários a mudanças. A não ser quando atingidos por suas incúrias. Exatamente. Não, é verdade. O Ajor sabe tudo. Mas é isso mesmo. Né? Porque, Priscila, só perdoa, a colocação do Ajor é muito boa, porque, às vezes, a pessoa só... Aqueles orgulhosos, né, eles só aceitam alguma coisa quando está em estado de necessidade. Então, daí fica mais fácil, né, de tu ajudar uma pessoa quando está precisando. Quando está doendo, né? Quando doeu.
quando está em aflição, daí fica fácil, né? Às vezes, fora disso, tem pessoa tão orgulhosa, né, que não aceita. Eles ficam refratários, mesmo que tu vendo que aquela pessoa está cometendo um erro, que um pouco mais na frente ele vai errar, né? A pessoa está dizendo que precisa chegar a tal ponto, né? Daí está indo no caminho errado. Daí a pessoa diz, olha, meu amigo, você pegou o caminho errado. Não está indo para lá? Não, estou indo para lá. Tá, então, o caminho é por aqui. Aí a pessoa, tu pensa que eu não sei onde é que é, não sei o quê, e segue ali, né, o cabeça dura, como se diz, né? Continua no caminho errado. Então, tem pessoas que são refratárias, né, à ajuda, né? Então, às vezes, por isso que sofre, né? E, às vezes, o sofrimento exatamente vem, como Jesus falou, abençoados, né, os bem-aventurados, os que sofrem, né? Porque eles já erraram, estão errando, tá, mas tudo bem. Então agora está na hora de voltar. E tem outra coisa, quanto mais cedo tu volta do erro que tu cometeu, menos tempo tu corrige o erro, né? Mais evolução você adquire, né? Mais Sim, virtudes, sim. mais você galga aí nesse caminho. O Ajor E colocou... Ele colocou mais pode uma falar. questão aqui, ó. Ele botou: entendo que as chamadas calamidades, quando ocorrem, montaram duas faces. A desgraça para os que diretamente são afetados, e a outra é a renovação e higienização da própria natureza, eliminando os miasmas. Essa questão... Ele já deu a resposta, né? E é isso mesmo, sabe, Priscila? Às vezes as desgraças em função dessas calamidades, principalmente de ventanias, né? Porque às vezes a gente vê, a nossa visão é muito pequena, né? Então nós conseguimos ver até uma parte, né, da atmosfera, não vemos um pouco mais. Mas hoje, principalmente no nosso mundo, né, que é um mundo onde a maldade, né, ela se estende, então esses pensamentos ruins sobem, e da turma da maldade lá também se encontra, forma esses miasmas, né? Essa troca de informações ali, né? Então, Deus também na sua sabedoria, na sua inteligência e na sua bondade, ele vai dizer, não, tem que limpar isso aí, né? As pessoas vão ser prejudicadas, e não apenas que fizeram o mal, outras pessoas vão ser prejudicadas. Então, a própria natureza acaba, através das ventanias, dos ciclones... Fazendo a purificação, né? Fazendo essa higienização, né, que o Ajor falou. E também tem um outro aspecto que, às vezes, a gente não se dá conta, né? Hoje, a gente vê aqui em Florianópolis, né, principalmente na ilha, São José também foi bastante grande, a gente viu casas destelhadas, escolas, vários locais, né? Então, e a gente vê pessoas que não tiveram, graças a Deus, não tiveram a sua casa, permaneceu intacta. Então, aquelas pessoas estão ajudando a outras, estão tendo oportunidade de fazer pelo outro o que gostariam que fizesse para si, né? Então, é uma forma também de exercitar, né, o amor, né? Sim. Imagine você numa calamidade dessa, onde a casa dos teus vizinhos, né, a casa dos teus vizinhos for arrancada telhado, garagem, carro virado, e a tua ficou intacta, né? De repente alguém chega lá, pô, Priscila, pô, eu tenho 3 crianças pequenas, não tenho onde deixar essas crianças abrigadas. Não tem um lugarzinho para deixar as crianças? Mas não, claro que não, eu tenho, mas, né, a minha casa, não, né? Então, entende? Então, daí, esse amor, essa bondade, essa fazer pelos outros que gostaria que fizesse para si, é um momento também que está sendo dado a cada um de exercitar esse lado de amor, né? E também, às vezes, é uma aprovação, né? É uma aprovação. Então, as pessoas que tomam cuidado, A aqueles que cada um tiveram a conforme graça, suas obras, né?
as suas obras, né? Então, aqueles que tiveram a graça de manter a sua casa intacta, mas o teu vizinho, parente, né? O outro precisa de ajuda, ajude, né? Ajude, que é o momento de ajudar. Tem uma última pergunta, porque a gente só tem mais 5 minutos, você já respondeu um pouco, que é a Adriana, ela pergunta aqui, com tantas mortes e o fato de estarmos bem, devemos nos sentir culpados? E daí você já estava respondendo. Não, Não, né? Acho que não, não. É que cada um, né, a morte, claro, cada um tem seu tempo certo, evidentemente a morte também, a gente não pode causar a morte, nem da gente, nem dos outros, sob pena de responsabilidade, né? Mas a morte é uma opção divina, cada um tem seu momento certo. Não viu agora, essa semana passada, uma criança que caiu do quarto do quinto andar e não morreu, né? Porque parece que caiu em cima de alguns fios e os fios acabaram amortecendo a queda dela, né? E a criança não morreu, né? Então, não era para morrer, não era a hora dela, né? Então, tudo, mas daí também teve o chamamento, né, para a mãe dela. Pô, como é que a criança foi cair lá do quinto andar, 25, 30 metros, que possivelmente teria se arrebentado todo se tivesse uma queda direta, né? Um chamamento muito grande. E É o nós, como chamamento para o pai, orar e vigiar, né? orar e vigiar e cuidar, né? Cuidar, Que os claro. filhos também nós temos que cuidar, né? Que tem mães que simplesmente soltam os filhos e saem correndo, né? Passam cruzam a estrada, a rua, né? Então nós temos responsabilidade de cuidar também, né? O que fizeste dos filhos que coloquei sob os teus cuidados, né? Verdade. Então Então é temos que isso, cuidar, né? gente. Agradecemos, né? Só complementando também, ela fala ali de devemos nos sentir culpados? Não, acredito que temos que elevar as nossas vibrações, porque a culpa, ela é uma emoção de uma vibração mais, né, densa, assim, que não nos conecta com essa evolução, né? Esse amor, esse perdão que a gente comentou aqui que vai fazer isso. E a culpa, Priscila, né, para estender um pouquinho mais, a culpa a gente sempre tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que entram em estado, interioriza aquele sentimento de culpa, né, e às vezes é assediado por espíritos, que por alguma Sim, razão se aproveitam e a pessoa de repente entra em estado de depressão, né? Porque começou com uma culpa, mas eu sou culpado, e começa a interiorizar aquilo. Então, é uma coisa muito perigosa também. pode gerar Temos uma que... obsessão ou uma auto-obsessão, né? Exatamente, exatamente. Ó, Então, é perigoso. falta 2 minutos, eu quero ler uma mensagenzinha antes, se você quer agora findar com alguma questão, Não, agradecer. eu só quero agradecer mais uma vez a tua gentileza, a tua bondade, a tua beleza, o teu sorriso, né? O teu modo que você dirige, né? Que é sempre muito bom, né? Imagina, E gratidão a você aqui. é, o mais gostoso mesmo seria te dar um abraço, né? Abraçar teu pai, abraçar tua mãe, abraçar o Ajor, né? Que Nos eu gosto muito, abraçarmos, né? né? E abraçar todos os nossos trabalhadores da casa, frequentadores, né? Que a gente tem uma relação muito bonita, muito afetiva e muito fraternal. Então, deixo, através de você, o meu abraço a todos esses irmãos que estão participando da nossa live. Eu também aproveito e agradeço a todos, né? Uma gratidão imensa estarmos aqui hoje, relembrando esses ensinamentos. E essa mensagem, para findar, ela fala: a mente é criadora, tanto cria a boa como a má situação. Se você reclama, critica, diz palavrões, afirma que todos estão contra você e que o mundo não presta. Então, né? Recomece tudo que vem para o seu benefício. Reconheça que tudo vem para o seu benefício. E impeça o mau pensamento. Refrear os maus impulsos é dirigir-se para a paz. Então é isso. Gratidão e até a próxima. Foi Gratidão. ótimo, maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que estejamos todos em paz. Boa noite, Priscila.